Queridos, tudo bom? Estamos aqui hoje para falar com a Ju Franco, maravilhosa, sobre adolescência, o segundo nascimento. Tudo bem com vocês? Bom dia. Estão me ouvindo bem? Tá tudo certo? Tô com o Instagram aqui um pouco instável no meu perfil, mas vamos torcer que dê tudo certo. Ontem travou os comentários, vamos ver se hoje a gente consegue ir bem. Se vocês quiserem colocar coraçãozinho, avisar as amigas, colocar algum tipo de comentário para poder a gente interagir e o Instagram entregar para mais gente, melhor. Sempre ajuda. Deixa eu convidar aqui a Ju, que ela já apareceu. Deixa eu ver aqui. Juliana. Cláudia, tudo bom, Verônica? Tudo bom, Mônica? Oi, Mari, tudo bom, maravilhosa, que já passou pela mentoria, que tá aqui, também tá na formação da Escola da Educação Positiva, que a Ju é professora. Tudo bom, minha linda? Bom dia. Eita, que bom te ver por aqui, né? É, delícia, como sempre, né? Adoro fazer live com você. Gente, eu convidei a Ju, preciso fazer uma mini apresentação. A Ju é pediatra, ela é sócia fundadora da Escola de Educação Positiva, da qual eu fui aluna na certificação em atuação consciente como educadora parental e também em atuação consciente como para adolescentes, né? A Ju é mãe de 3, tem 2 adolescentes. E ela aí é uma defensora da infância e da adolescência, uma pessoa que está aí protegendo os nossos adolescentes de uma forma maravilhosa, inspiradora, comovente. Não tem como assistir um conteúdo dela sem se emocionar, sem conectar com a nossa criança, a nossa adolescente interior. No curso dela, gente, era uma choradeira, todas as aulas. Porque, de fato, a gente tem uma questão com esse período assim, da nossa vida que... Nossa, que mexe muito, né? Porque é realmente a gente vai falar disso, né? É um momento de reconexão com a nossa essência. E aí a gente se dá conta de muita coisa, ou não, ou a gente continua apagadinho aí, escondido, sem se atrever a tentar a lutar pela reconexão com o nosso verdadeiro ser, né? Mas assim, só para rapidinho falar um pouquinho da proposta do encontro de hoje. Nós estamos aqui na última live de esquenta dos surtos maternos, que é uma série que eu vou fazer na semana que vem, a partir do dia 2, na terça-feira, porque dia 1º é feriado, então vai começar na terça, para a gente poder falar sobre a criança interior, sobre a criação consciente, como que a gente faz para se alinhar e aplicar a criação consciente sem cair na permissividade, que é o que todo mundo acha que é a outra proposta, né, o outro lado, e não é, na verdade. Mas assim, como que a gente faz para poder respeitar os nossos filhos, educar eles de forma positiva, construindo uma conexão verdadeira, permitindo que eles sejam eles mesmos, construindo um vínculo amoroso e seguro com eles, sem medo de ficar passando a mão e deixar ele frágil. Não, é uma coisa assim muito diferente da educação tradicional, que eu sei que deixa muitos de nós inseguros, porque a gente ouve falar, mas fica com aquele receio de não, se fizer isso daí vai dar ruim. Não confio, não sei, porque a gente não tem recurso, não tem referência. Então a proposta é que vocês possam ir lá nessa série para assistir essas aulas, entender a forma como eu enxergo esse trabalho de você olhar para a criança interior para poder conseguir esse apoio, de conseguir aplicar isso, entender que você tem uma criança invisível dentro de você e que é isso que te impede de entregar esse amor, essa confiança para os seus filhos. Enfim, é realmente uma série muito gostosa de fazer, gostosa de entregar, muito potente. Ela já foi vista por mais de 32 mil pessoas, eu estou com 10 mil pessoas inscritas, então assim, estou super entusiasmada, quero que vocês digitem surtos aqui nos comentários. Espera aí que eu fixei, ele fixa na primeira vez, engraçado. Ele faz essas coisas aqui. Se você ainda não está inscrito, você pode digitar surtos nos comentários, porque aí você recebe a inscrição, o link da inscrição por privado. Se tiver algum problema, vocês falam comigo como assistente e a gente ajuda vocês a se inscrever, tá bom? Mas esse é o intuito. Então hoje a gente vai falar sobre... vamos falar sobre a criação tradicional, porque ela tem problemas, tá, Daiane? Fica tranquila. A gente vai falar disso hoje. Hoje a gente vai falar sobre a adolescência, né, o segundo nascimento. Ontem eu falei com a Flávia Melissa sobre codependência, que é um tema que eu trabalho também dentro da mentoria, e ela também foi minha mentora, né? Foi muito incrível a live. Quem não conseguiu assistir, pode ver pelo YouTube, que tem lá no meu canal. Tem também aqui no feed. Inclusive, se você está aqui no YouTube, não adianta digitar surtos. Você tem que usar o link que está no comentário, tá? Porque depois eu vou subir essa live lá, a reprise. E na semana passada eu falei com a Isa Andrade sobre violências invisíveis na infância, que foi super, assim, didático para a gente entender onde que são as pegadinhas de coisas que a gente faz com os filhos sem ter ideia, que está completamente sendo violento com eles. E também falei com a Flávia Penido sobre trauma, a origem do trauma. E ela também é minha professora numa formação que eu estou fazendo agora em apego, parentalidade e trauma.
Então, assim, só conteúdo bom, consistente e tal. E hoje a gente vai falar com essa linda, maravilhosa doutora Juliana Franco, que eu sigo, ó, desde os primórdios no meu mergulho materno em busca de conteúdos pela internet sobre educação respeitosa, quando você tinha lá o seu perfil no Facebook, ainda falando de disciplina positiva, numa outra fase, assim, uns 7 anos atrás, imagino, né? Porque foi a época que eu comecei a pulsar esses temas, e aí a gente acabou se aproximando, eu já trocava figurinha, né? E depois que veio o canto maternário e tudo, mas foi muito lindo, porque eu sempre tive muita admiração pela doutora Ju, sempre me inspirou, sempre foi muito amorosa, muito atenciosa, já criei assim, tipo, nossa, que pessoa incrível, nunca imaginei que um dia estaria aqui, né, com você, e agora já são várias lives. Sim. Mas é isso, Flor, eu queria muito agradecer a sua presença, e se você pudesse começar falando, não sei se faltou alguma coisa da sua apresentação, né, fica à vontade para se apresentar, se qualquer coisa. Vou falar, assim, é sempre muito prazeroso estar aqui, sabe? Você sempre me acolhe com muito carinho e isso faz toda a diferença, né? A gente já se conhece há tanto tempo e a gente tem uma coisa muito importante que eu acho que as pessoas se identificam, que é a verdade. A gente traz a verdade, né? Então a gente não traz nada de perfeição, a gente traz as nossas histórias e quem conhece a minha história sabe que eu fui mamãe completamente tradicional lá atrás e fiz a grande virada. Eu nem sempre fui apaixonada pela adolescência, né? Para mim, a adolescência era um bicho de 7 cabeças. Para mim, a adolescência era uma fase terrível que eu tinha que tentar passar correndo, que os meus filhos passassem logo, porque eu não sabia lidar com aquilo. E foi a adolescência que foi o meu grande chamado. A adolescência dos meus filhos foi o meu grande chamado. Então, hoje eu dou voz para os adolescentes. E você sempre me traz aqui para dar voz a eles. E isso é muito precioso. E nesse time maravilhoso, né? A Flávia Penido maravilhosa, a Isa maravilhosa. Então, que bom, Max. Você continua me chamando. Sim. E eu gosto de estar aqui, porque você me deixa muita vontade, porque é muita verdade, né? A gente passa muita verdade aqui. Não, eu faço questão de sempre colocar entre as lives de esquenta a adolescência incluída, né? Porque tem que ter esse tema, tem que falar disso. Acho que realmente esse medo que os pais têm, né? Tipo, meu Deus do céu, o que vai acontecer quando meu filho crescer? Ontem mesmo a Flávia falou, ai, eu tô morrendo de medo, meu filho tá com 7. Ai, ainda bem que vai demorar. Eu falei, vem pra live de amanhã. Pra gente se reconciliar com isso e também entender o quanto é importante a gente preparar esse terreno, né? Se você tem filho pequeno, é legal ver essa live para entender o que você pode... Como que você está atuando hoje que vai interferir na forma desse adolescente estar não só com ele mesmo, mas com você, né? Com as duas coisas, né? Ele bem com ele mesmo e ele se sentindo confiante para te buscar em situações de complicação, ou quando ele precisar desabafar, quando ele tiver com algum problema, enfim. No fundo é isso, a gente fica taxando a adolescência como, não, é uma fase que é difícil mesmo, melhor saltar, não vejo a hora de passar rápido, só tem problema, e a gente fica também com essa impressão porque a gente passou mal na adolescência. Parece que não tem jeito, né? E o tanto que o medo afasta, né? Porque o medo me coloca em estado de alerta. O medo, ele me faz ou congelar ou ficar em luto-fuga. E aí não há possibilidade de conectar com essa criança, com esse adolescente, né? Com essa criança que está adolescendo ou com esse adolescente já adolescente. Então a gente precisa entender que a educação tradicional, ela nos leva para esse lugar de não confiar em nós mesmos. Total. Então tem que ser o amor fora, a informação fora. Eu busco muito pouco ela dentro, né? Eu não confio em mim, eu tenho medo de mim, eu tenho medo do meu filho, eu tenho medo da vida, eu tenho medo do que vai acontecer. E aí, nesse medo todo, eu deixo de viver e deixo de experimentar estar, né, com os meus filhos. Acho que a gente podia começar esclarecendo por que esse título, né? O segundo nascimento. Ai, nossa, que é isso? O segundo nascimento, o primeiro nascimento quando, né, é básico, óbvio, o bebê nasce e tal. Mas por que a gente coloca esse conceito, né? Que sim, vamos falar. É lindo o conceito, as pessoas falam assim, como é que você tem certeza disso, né? Então, o quanto a gente está tão afastado do nosso sentir, da observação genuína, que a gente fica sempre buscando, cadê o artigo científico para isso? Cadê a explicação para isso? Mas o que a gente vai sempre pensar? O primeiro nascimento, né, que é esse óbvio, né, que é esse indivíduo, essa criança que nasce para aquele âmbito familiar, né? Então, eu espero e confio que esse adulto que me recebe vai atender minhas necessidades. Então, primeiro nascimento, essa força vital. Eu trago toda a energia de vida para poder me conectar com a minha mãe
com meu pai, com meu cuidador primário. Então, primeiro nascimento, eu jogo toda essa energia para me conectar. E essa energia vem na sucção, no meu choro forte, convidando esse adulto para estar comigo, né? E aí o renascimento, o segundo nascimento, eu saio desse âmbito familiar e nasço para as outras relações, e nasço para o mundo. Então, dependendo de como fui recebido no meu primeiro nascimento, de como fui amado no meu primeiro nascimento, de como me relacionei nesse primeiro nascimento, eu renasço agora, e aí levo minha mãe e meu pai dentro, ou não, levo as referências que tive aqui no meu primeiro nascimento para um renascimento, para um conhecer o outro, conhecer outras formas de amar, receber amor de outras pessoas, mas com um parâmetro que eu tenho do meu primeiro nascimento. Então, dependendo dessa relação que tive no meu primeiro, eu vou buscar segurança em relacionamentos parecidos quando eu renasço, tá? Porque Forma de mesmo vínculo que eu tenho lá atrás, né? É o resultado da infância. um resultado da infância, porque por mais que eu tenha recebido gritos, castigos, ameaças, isso para mim foi a tradução do amor, porque eu confio no meu cuidador, confio completamente no meu cuidador. Então isso que eu recebi é o que eu merecia receber. Então quando eu nasço para o outro e para as minhas relações horizontais, eu tenho esse parâmetro, é isso que eu recebo. Então aí os pais assustam, porque vem os relacionamentos tóxicos, vem o bullying, vem o cyberbullying, vem as situações que eu desconheço, mas aí eu começo a ter que reconhecer as violências que pratiquei, né? Porque é esse lugar que é a segurança para esse adolescente hoje, ele usa como referência aquilo que ele teve de mim, né? E aí vem todas as questões. E tem também a visão dos pais idealizados que cai por, né? Tipo, nossa, como assim? A infância idealizada, né? Porque muitas vezes vem essa percepção, né? Eu, por conta do que eu tô, desse impulso que volta, e por estar até com as referências externas, eu tenho uma referência de como outras crianças foram tratadas, como outras famílias lidam com os filhos, e aí eu olho e falo, cara, aquilo que eu recebi não foi tão bonitinho assim, né? Porque a gente tem aquele discurso enganado de, minha infância foi tranquila, eu era uma criança boa, principalmente as crianças boazinhas, né? Eu não dava trabalho, minha mãe sempre agradeceu, sempre teve orgulho de mim, porque eu fui uma criança muito fácil, eu sou uma criança muito fácil, sou uma pessoa muito fácil. De repente, a gente fala, não, na verdade, eu não fui atendida. Exatamente. Na verdade, o parâmetro que a gente tem, né? Então é muito pouco, porque gestação e os primeiros 3 anos, eles são a base, a estrutura desse ser humano, né? Então a gente fala, tem questão de traumas, de amparo, de assistência, de atendimento de necessidades, aí eu falo das necessidades emocionais acima da física, vem muito nessa primeiríssima infância e depois na primeira infância, né? Então a gente fala aí dessa primeira infância até os 6, 7 anos, depois há uma segunda infância e aí a adolescência, que a gente fala aí a partir dos 14, cada um fala, tem uma definição, mas a gente considera muito 14 porque vem esse impulso mesmo. O meu corpo me joga para fora. Eu agora preciso estar com outro. E nesse impulso para fora, o que eu encontro? Eu encontro formas de se relacionar muito diferentes daquela que recebi. Então eu começo a questionar. Antes eu não questionava, né? Algumas crianças, sim. Tem crianças que lutam por elas mesmas mais do que as outras, né? Mas eu ainda tenho uma autonomia, né? Então, eu vejo que aqui está errado, eu vejo que isso aqui não é o que eu mereço, eu entendo, meu corpo entende que não é isso que eu mereço, eu luto por isso, adoecendo, adotando comportamentos que desafiam esses pais para convidar eles para olhar além, mas eu ainda tenho muito pouca autonomia. Na adolescência, com uma certa autonomia, com toda essa energia de vida e com conhecimento de outras relações, principalmente hoje a gente tem um grande universo dentro dos quartos, que é a tela, né? Que são as redes sociais, os adolescentes já começam a questionar aquilo que receberam. Eles começam a questionar aqueles pais que eles tiveram. Eles começam a questionar o ambiente que foi criado ali. Eles começam a questionar os pais preconceituosos. Eles começam a questionar os pais limitados em algumas questões. Eles começam a questionar esse controle excessivo, porque eu já começo a conhecer outras formas. Então, há uma morte desses pais idealizados, da minha imaginação,
proteção, né? Que estavam fazendo isso para o meu próprio bem, que me batiam porque me amavam, que me castigavam para o meu bem, para eu saber o que é certo e errado. E eu começo a falar, será que precisa ser assim? E aí, com essa autonomia e esse será que precisa ser assim, eu tenho um problema maior quando eu vim da educação tradicional, porque meu corpo guardou as marcas. Então, meu corpo revela a minha insatisfação. O meu corpo busca por amor de novo. Ele busca por conexão. E quando eu não tenho isso em casa, eu vou buscar na rua de formas, às vezes, muito desordenadas. E eles ficam muito vulneráveis, né? Eu publiquei agora, hoje de manhã, de novo esse vídeo que eu coloquei aqui também no perfil, do diálogo da criança, da adolescente que está no quarto e a mãe querendo que ela saia do quarto e ela falando, por que eu vou sair se você vai ficar me criticando, por exemplo, né? Entre outras coisas. Se todo o tempo que eu pedi ajuda você, sei lá, me provocava e tal, por que eu vou confiar em você agora? E aí, faz meia hora, assim, uma hora que eu publiquei lá no TikTok, já tinha umas 12 mil visualizações, e os comentários do tipo, nossa, tenho um monte de vontade de mostrar pra minha mãe, mas eu sei que ela vai brigar comigo se ela vir esse vídeo. Ou do tipo, nossa, o quanto que eu já fui criticada, falei que estava em depressão, minha mãe ficou me menosprezando. Ou a outra falando, o que mais me dói não é nem que ela não me atenda, mas que ela fique me comparando com a pessoa não sei da onde, entendeu? Com a minha irmã e coisas assim. Enfim, é E muito como duro. das feridas que eu trago, né? Eu reajo aquilo e ajo de acordo com o que eu recebi. Então, eu Uhum. não consigo acolher esse adolescente se ele desperta em mim dores profundas, né? Principalmente a dor da culpa, né? O quanto eu sei que aquele comportamento do adolescente fala sobre o que eu dei para ele lá na infância. E Uhum. o quanto isso dói, me revira do avesso. E aí eu me sinto completamente paralisada, em pânico, porque eu não sei se eu sou capaz de mudar aquilo ainda, se ainda dá tempo para eu fazer diferente, se ainda dá tempo de eu mostrar o meu amor verdadeiro por esse filho, né? Porque todos nós amamos os nossos filhos. Claro. Só que somos muito limitados e escassos na forma de mostrar esse amor. Porque a gente mostra amor de acordo com o que eu recebi. Então, eu não sei. Às vezes eu chamo meu filho de burro. Às vezes, aí eu vou... Então, às vezes eu sou tão cruel sem perceber, né? Então, às vezes eu dou um beliscão, às vezes eu perco a cabeça e ele vem e me dá uma gelada e eu sou pior. Eu não consigo perceber a generosidade, a amorosidade desse filho como um convite mesmo, um convite, mãe, existe um amor diferente desse que você está me mostrando. Isso que você está me mostrando não é amor. Então, vamos conhecer juntos, né? Vamos aprender juntos. E os nossos filhos são essas bússolas. Os nossos filhos são esses espelhos, né? Que revelam o que há de pior em nós. Porque muitas vezes estamos aqui na nossa maturidade achando que amar é controlar o tempo todo, achando que amar é proibir, que amar é investigar a rede social do filho, achando que amar é bater, castigar, cada uma aí com a sua história de vida, trazendo aquilo com muita força. E quando eu olho para mim, e quando eu olho para isso, e quando eu olho para esse meu lado obscuro, que eu não quero nem mais ver, né? Porque é tão ruim olhar o quanto a gente é violento. Quando eu olho para isso, isso muitas vezes me faz reviver traumas. Porque eu começo a reviver a minha infância, eu começo a questionar os meus pais, eu começo a questionar o que eu fiz na infância com esse filho, e muitas vezes eu paraliso, né? Essa é a grande questão, né? Eu não posso paralisar. Eu preciso ir adiante. Eu preciso aproveitar essa segunda oportunidade que a vida me dá, que o meu filho me dá. E ele quer ver agora a potência do meu amor. E essa potência de amor existe dentro de nós. Somos seres que vemos com potência amorosa e generosa. A gente só precisa ter realmente essa possibilidade de resgatar. E eu não acho fácil. Eu acho muito difícil. Acho muito difícil a gente resgatar. Porque a gente foi condicionado a buscar isso fora, né? A gente acha que o autocuidado está fora, a gente acha que o amor está fora, a gente acha que nosso alimento nutricional está fora, e não, ele está dentro de nós. E é dentro de nós, quando a gente se acolhe, que a gente consegue se lançar para o outro. Nossa,
é muito forte, né, Flor? Então, não tem espaço aqui para falar de adolescência sem se emocionar, gente. Eu já tô aqui com lágrima no olho, a Ju já fez o momento dela. É muito forte porque a gente se reconhece. Eu ainda não passei pela adolescência, a Nara tá com 8. Mas eu consigo imaginar, eu consigo me imaginar no teu lugar porque eu sei da tua história, né? Eu sei do desafio que foi para você começar a escutar essas coisas dos seus filhos, né? Mas eu pensei, me veio a imagem da Ivone, eu sei que você já fez formação com ela também, porque ela tem aquela metáfora da mochila, né? Que você abre a mochila, a maternidade é um pouco isso, você abre a tua mochila e quando você vai ver o seu repertório é humilhação, castigo, chantagem, ameaça, grito, palmada, controle, né? É a referência que eu tenho. Então, no fundo, assim, cara, se eu for abrir, todo diante de um comportamento desafiador da criança e for pegar os recursos que eu tenho para poder lidar com aquilo, o repertório que eu tenho, infelizmente, é muito violento. Não tem outras coisas. Eu não sei o que fazer. Então, eu me sinto muito impotente quando falam para mim, ai, segue pela educação positiva, faz a criação consciente, porque aí sim você vai preservar seu filho, vai ser muito melhor. Mas o que eu faço, caramba? Não tenho, não sei, eu não tenho experiência. Todos os registros que eu tenho são desse jeito, são de controle e coerção, né? Tipo, então, é muito difícil. E compete a nós, como que eu faço para resgatar essa conexão e confiar e trazer alguma coisa de bonito, de maravilhoso, que é na prática que a gente vai fazer, né? Conectar com esse amor, encontrar isso. Por isso que é lindo o livro do Hugo também, né? Da geração do quarto, porque o subtítulo é quando os nossos filhos nos ensinam a amar, nos convidam, é um convite. Cara, vem aprender a amar. Tipo, você tá perdida aí. Vamos dar um jeito. Só que, claro, a gente estava falando aí antes de começar, antes de entrar nos exemplos que eu quero explorar, porque eu acho que a gente vai conseguir explicar o desafio que é isso, queria que a gente voltasse um pouquinho para explicar os dois caminhos que podem acontecer quando esse adolescente se dá conta de todo esse desamparo que ele viveu, né? E de repente desperta nele uma raiva muito grande, uma indignação muito grande, porque no fundo ele está, na verdade, acessando a raiva que ele teve que guardar, né? Porque a maioria de nós foi impedido de expressar. Olha que loucura, gente, olha que loucura. No fundo sem querer, né, na educação tradicional, quando a gente está educando com essa coisa assim, eu te bato porque é bom para você, porque eu tô querendo melhor para você, ou então eu faço isso porque é dessa forma que você vai aprender, eu vou te tirar, vou te deixar no quarto, tipo, alguns dias, porque olha só, é dessa forma porque aprende pela dor, né, a lógica da educação tradicional, você vai aprender a partir da dor, né, quem manda aqui sou eu. E aí, quando isso vem para a pessoa, né, para a criança, se vocês colocarem a mão no coração e tentarem acessar a dor que vocês sentiam, vem com muita indignação. É muito injusto, você não tem o direito de me tratar assim. Ontem eu vi um vídeo, ou hoje de manhã, não sei, de um garotinho falando pela tablet com o pai ralhando, tipo, descendo a lenha nele, e ele chorando, ele falava assim, você não tá me tratando com respeito, você não quer ser meu amigo, por que você faz isso comigo? Por que você fala assim comigo? E aí o pai falava assim, você que não me respeita, se eu tivesse aí, você sabe o que eu ia fazer? Eu ia bater em você, começava a ameaçar o menino, e ele chorando, desesperado, por que você faz isso comigo? Ou seja, ele sabe que aquilo é injusto. Vem uma dor, só te falar, meu coração dispara, assim, vem uma dor de indignação, só que além de tudo, ele tá protestando, ele ainda tá conectado, tipo, ele ainda tem certeza que aquilo é feio, que aquilo é errado, que ele não merece. Porque, tipo, a gente olha como igual valor, gente. Entendeu? Esse é o ponto da criação consciente. Você não tem o direito de me tratar assim só porque eu sou pequeno. Entendeu? Tipo, você não tem o direito, ponto. Ninguém tem o direito de desrespeitar o outro e tratar o outro assim. Então ele começou a clamar, né? Tipo, me ouve, me respeita, me entende. Por que você faz isso comigo? Tem uma indignação. E aí que vem o adulto da educação tradicional. Você não tem o direito de falar assim comigo. Engole essa raiva. Você tem que me respeitar. Ou seja, para além de desrespeitar no primeiro momento, ainda impede a criança de protestar e de se defender, colocar limite. Ou seja, eu vou lá e ensino ele a ser indefeso, eu vou lá e ensino ele a ser obediente, baixar a cabeça, ser submisso, ficar quieto e engole essa raiva. E aí o que acontece com essa raiva? Curioso, né? Eu posso até me treinar para não manifestar ela, digamos assim, né? Na melhor das versões, que a educação tradicional traduz desde que ele fique comportadinho, tá ótimo, porque é isso que eu quero. Não é com essa coisa perversa, tá, gente? Mas é uma situação de assim, eu quero que ele colabore. O meu objetivo é que ele se comporte bem, mas ninguém olha na educação tradicional a origem do que faz a criança se comportar de forma inadequada, que às vezes nem é mal, né? Mas às vezes pode ser só... Enfim, mas vamos supor que ela tá realmente fazendo algo errado. Eu quero que ela volte a agir da melhor maneira. Só que eu não olho para a origem. Tipo assim, a gente tem que tirar da cabeça assim, ele tem que parar de bater. Não, ele tem que parar de ter motivos para querer bater.
Isso, sabe? É, isso. tipo, é buscar a origem. E não só na ponta, não é só, tipo, ai, para de bater em ponto. Aí, porque é legal, ele conseguiu, tá se comportando, mas dentro tem a sensação de que meu pai não me entende, isso é injusto, eu vou engolindo essa raiva. E quem começa com essa raiva? Né? A gente sabe que tem dois caminhos. Na verdade, assim, a primeira coisa, assim, a educação tradicional é isso, né? Eu preciso colocar limite, eu preciso consertar comportamento, eu só olho para o comportamento, eu não olho para a pessoa, eu não olho para a história daquela criança, eu não olho tudo que ela está aguentando no dia a dia dela e quanto eu sou esse lugar onde ela pode se expressar, né? É o lugar de sossego, deveria ser. Na educação tradicional, a criança não pode se expressar emocionalmente. Porque esse pai vai para um lugar infantil, quando ela se expressa emocionalmente, e ele vai barrar. Então, ele vai colocar medo nessa criança, como esse pai do vídeo, esse vídeo cortou meu coração. Nossa, eu não consegui. Me deu uma náusea na hora, me deu uma coisa ruim, assim, acessou muita coisa ruim. Trauma mesmo, né? Acessa. Então, o coração dispara, a gente fica mal. E é isso, a educação tradicional é isso, tá vendo? Você não tem voz, você não tem vez. Não venha me dizer o que você sente, porque o que você sente mexe comigo. Eu quero que você se comporte da forma que eu estabeleço. Então, isso vai sendo guardado nesse corpinho. A raiva é uma emoção que ela não se dissipa no ar. Ou você grita e coloca para fora e expressa, ou você vai engolindo, engolindo, engolindo. E na educação tradicional não há espaço para raiva. Porque se você manifesta raiva, você apanha. Se você manifesta raiva, você fica de castigo. Se você manifesta raiva, você é humilhado. Se você manifesta raiva, você é envergonhado. Então eu engulo essa raiva. Então a maioria de nós que veio da educação tradicional engoliu raiva uma vida inteira, né? E Uhum. essa raiva, uma hora ela vai se manifestar. Uma hora eu vou explodir. Uma hora eu vou colocar para fora. Tudo que me traga de novo essa sensação de desamparo, de desamor, na minha vida inteira eu vou colocar aquilo ali para fora. Na adolescência, o que acontece? Há uma percepção consciente e do subconsciente de todo o desamparo vivido, de todo o desamor. De tanto que quando o adolescente encontra espaço, por exemplo, no meu consultório, eles dizem: eu apanhei e não mereci. Minha mãe fazia isso comigo, meu pai fazia isso comigo, meu pai me chama de gordo, meu pai não me deixa comer o que eu quero, meu pai não me deixa fazer o que eu quero, meu pai não me deixa usar a roupa que eu gosto, meu pai me obriga a fazer futebol, eu odeio futebol. Então tá tudo registrado ali. Então eles vêm com uma força, a gente fala essa força vital, essa potência para encontrar com o outro, né? E se ele encontra de novo uma repressão, pais que proíbem tudo, que estão ali controlando tudo, essa energia que deveria ser para sexualidade e sexualidade num âmbito muito maior, né? De encontro com outro, de amizade, de sair, de dar gargalhada, de ser feliz, né? Então, essa sexualidade ou a vocação. Então, eu tenho essas duas fontes de energia. Se eu sou reprimido, é violência, porque eu não tenho eu viro uma panela de pressão. Então, se eu não posso sair para o mundo, se eu não posso estar com outro, se eu não tenho recurso para estar com outro, porque eu não aprendi sobre isso na infância, se eu não pude expressar a minha vocação, que é essa riqueza que eu trouxe para o mundo, né? Então, eu não posso mostrar que eu quero ser cantor, que eu quero ser bombeiro, né? Porque aquilo ali tudo é barrado como uma coisa que não presta, como isso não dá em nada. Eu começo ali a reprimir, e é raiva reprimida, né? Então eu tenho dois canais para essa agressividade, quando ela vai para fora ou quando ela vai para dentro. Quando ela vai para fora, ela vem em forma de relações tóxicas, destruição, né? Destruição de patrimônio, grupos de ódio, grupos fascistas, bullying na escola, cyberbullying. Então eu vou ali com uma força tremenda, violentando o outro, violentando a existência do outro, né? E quando eu jogo para dentro é depressão, ansiedade, automutilação, pânico, abuso de drogas, abuso de álcool. Então tudo isso revela, é muita energia para pouco espaço. É muita energia que deveria estar sendo gasta em prol do outro, em prol de mim mesmo, né? A minha vocação é a riqueza que eu trouxe para o mundo
para o outro. Então, é triste, assim, é triste a gente ver o caminho, né, na educação tradicional. A educação tradicional tem um caminho que hoje a ciência traz, Maíra, muito, muito, muito explícito. Só quem não quiser olhar para isso, sabe? Então, as experiências adversas da infância causando praticamente todas as doenças. O câncer, as doenças autoimunes, a hipertensão, o diabetes, as doenças mentais, as doenças emocionais, e que começam ali na adolescência. Por quê? O meu corpo já registrou tudo. Por que que ali na adolescência revelam-se as doenças mentais e emocionais? Hoje a gente está tendo desde a infância, né? Essas crianças que já revelam, porque o nível de cortisol e adrenalina está tão alto, né? Porque há um completo despreparo, um completo abandono. Muitas vezes, por isso que eu digo para as mães, a gente tem que ter muito cuidado, porque quando a gente acessa informação, às vezes a gente paralisa. E o paralisar, muitas vezes, é fugir também. Então, eu fujo daquilo, eu não estou ali, porque eu não sei nem o que fazer, né? Se eu não posso castigar, se eu não posso bater, se eu não posso humilhar, o que que eu posso fazer? Então, eu paro e fujo para as minhas anestesias. E essa criança fica ali, eu terceirizo a educação, eu deixo com outras pessoas. Então, a educação tradicional tem um destino muito cruel, muito cruel. E que as pessoas, muitas vezes, né, Maíra, você sabe na sua página, eu na minha, e você vai trazer lindamente aí nos seus cursos e nos surtos maternos também, quanto você traz a importância da gente reconhecer a nossa criança. Reconhecer o adolescente interior. Por quê? É lindo essa metáfora da Ivone, da mochila, mas eu não sou a mochila. A mochila me foi entregue. A Exato. mochila é uma coisa que está fora. Foi o que fizeram de mim. Só que dentro de mim há uma potência amorosa e generosa e a gente não pode esquecer isso. Eu só resgato isso quando você traz muito bem. Quando eu acesso a minha infância com realidade. Quando eu acesso a minha história. Não para culpar meus pais, foi-se, passou. Mas eu vejo uma oportunidade incrível de acessar a minha essência. Porque acessando a minha essência, eu não preciso usar a mochila mais. Acessando a minha essência, eu uso o meu coração. Não, aí eu volto a reconectar comigo mesmo, né? Quem eu sou, é confiar. Se eu confio em quem eu sou, né? Volto a resgatar, a ter essa conexão de confiar naquilo que vem de mim. Aí eu consigo confiar naquilo que meu filho está trazendo. Eu consigo ter mais, digamos, aceitação para tudo que ele está manifestando e entender que eu não tenho o direito de ficar moldando essa criança, esse adolescente, essa pessoa, né? Eu tenho muito mais a aprender a receber. Então, eu sei que é assustador, né? Porque quando a gente começa a ler dessa forma, parece que a gente solta de um jeito muito assim, nossa, mas aí eu vou deixar essa criança assim, sem nenhum tipo de intervenção, sem nenhum tipo de guiança na vida. E não é exatamente isso, não é uma coisa tão... É realmente algo que a gente vai entendendo. Acho que eu demorei muito para poder assimilar e conseguir entender a proposta dessa leitura, que é um pouco da Shefali falando, que é muito do que a Ivone fala. Enfim, esses autores maravilhosos. O Jesper Juhl também, né, que também ele fala nessa linha. Mas tem um caminho sim, gente. Isso é muito importante. Eu acho que assim, a gente explorou bastante essa coisa do que acontece com essa raiva quando ela vai para fora e acaba resultando em comportamentos inadequados, violentos, às vezes, né? Tipo, muito preocupantes, porque às vezes a pessoa vai realmente agredir o outro como resposta daquilo que ficou acumulado. Mas também tem muito desse comportamento da pessoa engolir. Você falou um pouco dessas doenças, por exemplo, que surgem no corpo, que no final são esses registros, né? Essa raiva que ficou ressentida, guardada no corpo, ela vai trazer sintomas, né, para esse corpo. Só que também tem comportamentos na própria adolescência que hoje em dia estão, eles falam que na moda, né? Que estão muito comuns, ou talvez mais evidentes, que é o da automutilação, por exemplo, né? Que é essa geração que está metida no quarto, que fica lá, que tem muitos que estão deprimidos, que estão sem motivação, que estão sem vontade ou com muito medo de ir para a vida também, com crise de ansiedade muito forte, sociedade social, né? Tipo, essa coisa de não conseguir ir para o mundo, de ter muita insegurança para ir para o mundo. E às vezes os pais não conseguem nem perceber, porque estão enfurnados no quarto, estão lá, tipo, de boa, e como que a gente faz, inclusive, para poder detectar isso? Acho que seria interessante essa informação, né? Porque tem mães que ficam meio perdidas, pais que ficam meio perdidos, assim. O meu filho, ele é um cara que tá, tipo, de repente, tô ouvindo essa live, agora eu tô na dúvida, porque, tipo, ele sempre foi bonzinho, e ele continua meio bonzinho, meio de boa, só que ele tá sempre no quarto,
será que ele está passando mal e escondendo, aprendeu a esconder a própria vulnerabilidade, a não trazer para mim e está disfarçando e na verdade ele está passando mal? Como é que eu faço para saber? Porque ele pode ser um garoto que está tranquilo, mas ele pode realmente estar num momento de preocupante, né? Sim, e todas as vezes que esses discursos começam na nossa cabeça, esses fantasmas começam a aparecer, é porque eu não estou me relacionando. Porque se eu estou me relacionando com meu filho, eu sei se ele está bem ou se ele não está. Então, eu sempre falo assim, é importante perguntar. Onde que a gente desaprendeu, né, a perguntar, a se relacionar? O nosso medo é tão grande, né? Então, a educação tradicional nos deixou com tanto pânico, com tanto medo. E a gente tem medo de simplesmente nossos filhos revelarem as dores deles, as angústias deles. Então, a gente não fala sobre as nossas, a gente não fala dos nossos filhos sobre as nossas angústias, os nossos medos, os nossos sonhos, as nossas raivas, né? A gente entendeu pela educação tradicional que a gente não poderia se vulnerabilizar. E é vulnerabilizando que a gente vai saber o que está acontecendo ali, sabe? Filho, eu sou tão cru nessa questão de relacionamento, né? Que eu vejo que você está sempre dentro do quarto e o papai queria participar mais disso, a mamãe queria entender se tá tudo bem com você. Eu quero te dizer, eu tô aqui por você, eu tô aqui para você. E quando você precisar de voltar e de me perguntar, eu estou aqui. Porque o que que eu faço quando eu vejo meu filho sempre no quarto? Eu reajo. Aí eu bato na porta, eu esmurro a porta. Eu tenho pai que arranca a porta do quarto, Maíra. Que Não. tira a porta do quarto, né? Então, assim, a gente vai para um lugar de desespero tão grande, de medo tão grande, que a gente mais afasta os nossos filhos de nós do que aproxima. Então, o caminho é sempre esse humilde e vulnerável de dizer, filho, eu sinto aqui no meu coração, e pode ser uma bobagem da mamãe, que você está meio triste, que você está meio afastado. Tá tudo bem? Como é que tá a escola? Tá tudo bem? Quando eu tinha sua idade, eu vivia algumas questões na escola, eu não tinha para quem contar, né? Eu via o seu avô, a sua avó com muitos problemas, então eu achava que eu não tinha espaço para trazer. Eu quero que você saiba, filho, que por mais que pareça que a mamãe está muito ocupada, que tem muitas coisas para fazer, você é minha prioridade, que você sente a minha prioridade, né? Então, a angústia que eu sinto hoje aqui, de ver você aí no quarto e não saber o que se passa com você, foi porque eu me afastei de você durante todo esse tempo. Só que agora eu estou aqui disponível. Eu estou aqui para você. Por isso que eu falo que o caminho, né? E Maíra, assim, eu tenho famílias que vêm até mim e que trazem uma história dessa da educação tradicional, e que tem muitas mães que falam assim, doutora Ju, como é incrível esse caminho amoroso, como é incrível quando eu só resolvi só me entregar, só pedir desculpa e dar amor. Como que as coisas vão acontecendo? Porque a educação positiva não é sobre resultado, não é? Ah, como que ele vai se comportar então? Qual o resultado disso? A educação positiva é sobre nós. A educação positiva é sobre se relacionar. A educação positiva é sobre entender que a gente tem muito amor para oferecer para os nossos filhos. Porque quando eu estou preocupada se o meu filho está usando droga ou não, se o meu filho está ali na tela ou não, é porque eu não tenho intimidade emocional com o meu filho. Então eu não sei nem o que ele está fazendo, né? Esses contextos de automutilação, gente, a automutilação sempre existiu. Sempre existiu. Só que a gente tem uma coisa hoje chamada internet. E quando uma criança ou um adolescente se corta e ele não sabe o que é emoção, não sabe o que é sentir, e foi tão apagado, e a mãe está ali tão ocupada com outras coisas, né? E que não fala também sobre emoções, sobre sentimentos, e não corregula essa criança, esse adolescente, quando ele se corta a primeira vez, ele sente um alívio. Eles falam, eu sinto um alívio, porque eu percebo que a minha dor, a minha angústia acaba. Vem uma ardência aqui, vem uma dor aqui fora, mas ao mesmo tempo é um alívio de uma dor dentro, né? E eu sinto que sou capaz de sentir, e aí eu quero de novo, como numa compulsão, né? Porque aquela dor física me distrai da dor emocional. E eu não entendo sobre nada de emoções. E somos pais analfabetos emocionais. Então, os nossos filhos chegam completamente despreparados. E sim, a automutilação é uma baita ferramenta que eles encontram para se regularem. Olha que tristeza isso.
Porque a corregulação, ela precisa ser feita com o nosso corpo, com o nosso olhar, com a nossa voz, com a nossa entrega. Para que depois esses meninos consigam minimamente buscar regulação nas relações que eles estão, com aquela amiga, né, preciosa que eles encontram, aquele amigo, com aquele professor que é um exemplo, que está ali, quando vê aquele adolescente sentindo mal ou sofrendo alguma retaliação do grupo, chega lá, põe a mão no ombro, eu estou aqui, tá tudo bem. Porque aí o bullying não me afeta, o cyberbullying não me afeta, as questões que eu estou vivendo na escola não me afetam, porque eu sei para onde correr, eu tenho uma base segura, eu tenho um porto seguro. E a adolescência é muito sobre isso. Eu sei que eu posso errar, porque eu sei para onde voltar. A adolescência é uma fase de acerto e erro. Só que os pais não admitem erros. E os pais não admitem os próprios erros. E aí eles querem controlar, querem garantir que a criança, que o adolescente não faça a escolha errada, às vezes ficam proibindo que faça tal passeio, alguma coisa assim. E aí o que vai acontecer? Não tem como, né? Porque isso seria muito violento da pessoa ficar lá presa em casa. E eu coloco aquele vídeo lá do Heartstoppers, aquela série linda, né? Ai, meu Deus. Adoro. E tem aquela cena do pai, quando ele sabe que o menino sofre bullying na escola, porque, tipo, pra quem não sabe, né? O garoto, ele é gay, aí ele sofre bullying na escola. E aí ele decide pra uma festinha de um garoto que provocam ele. E o pai, tipo, sabe. Falei, meu Deus do céu, que menino escolheu isso? É linda, né? É. E aí ele tá levando o menino pro negócio e ele fala, eu quero voltar a tal hora. Não, eu venho buscar um pouquinho tal hora, que é um pouco mais cedo. E você vê, assim, que o pai meio que sabe, só que ele fala assim, cara, eu não posso impedir. Porque é isso, gente, a gente não pode impedir as escolhas dos nossos filhos, né, tipo, algumas escolhas, né, óbvio que algumas a gente vai ter que intervir, mas enfim, ele já é adolescente, ele tem o direito de errar, né, e não é um erro exatamente, é tipo uma escolha que vai ter uma consequência, e também o pai não tem como prever, e de fato acontece problema. E quando ele volta chorando, né, e o pai simplesmente abraça, tipo assim, eu tô aqui, porque é o que eu posso fazer? Porque às vezes a gente fica querendo, assim, dar sermão, fala, tá vendo? Por que você escolheu dessa forma? O papai falou pra você, o papai tem mais experiência. Gente, não adianta, a gente aprende pela nossa experiência. Porque ir pelo crivo do outro é tipo, é obediência, não é passar pelo entendimento de que é verdade. Talvez da próxima vez eu tenha que pensar de novo, porque olha só, aconteceu comigo de tal forma, agora, nem assim, gente. Quantos de nós não repetimos escolhas erradas e demoramos décadas para poder se livrar de um padrão, entendeu? Então não é muito pelo controle, é pela coisa de você criar um terreno de confiança onde essa criança pode sentir com confiança de que, tá tudo bem, se eu fizer alguma coisa errado. Eu lembro de você contar casos, por exemplo, de ou amigas da sua filha, ou pessoas que você atendia, que de repente, numa festinha, sabe aquela coisa tipo, alguém bebeu demais, não pode ligar para a mãe dessa pessoa, aí ligavam para você. Ou então ligavam para a mãe que era de confiança, porque sabia que aquela mãe jamais toleraria. E você fica pensando, de repente essa criança, esse adolescente tem uma overdose, sei lá, ou passa muito mal. Ele fica muito mais vulnerável, gente. Não adianta, eles vão tomar escolhas erradas, entendeu? Tipo, é esperado. O problema é quando eles fazem essas escolhas e não tem pra onde voltar, não tem como contar com a gente. É muito mais perigoso, não é? Sim, com certeza. E aí, Márcia, trouxe uma questão muito importante. A gente precisa entender assim. Existem alguns comportamentos que são normais dos adolescentes, né? Eles estão passando por uma mudança ali cerebral. Então, tem uma intensidade emocional, tem esse impulso para a vida, né? Tem essa coisa da impulsividade. Só que é o relacionamento que eles têm em casa que vai protegê-los dessas questões, que vai protegê-los da vida, né? Que vai protegê-los dessas furadas, né? Desses caminhos tortuosos aí. Então, quando eu tenho um relacionamento em casa, eu vou errar, mas eu sei para onde voltar. Eu sei para onde eu preciso ir, né? Então, isso faz toda a diferença. Uma coisa que eu queria deixar também muito registrado aqui é que os comportamentos desafiadores, ou os desafios que esses adolescentes nos trazem, não diz exatamente sobre eles. Diz exatamente sobre o que eles estão vivendo.
Então, um adolescente que está aí, sempre gritando com os pais, nervoso, violento, ele está simplesmente expressando aquilo que ele está sentindo. É sobre o que ele viveu, é sobre a infância vivida, é sobre o que ele está vivendo na rua também. Então, não analisem comportamento. Comportamento é comunicação. Ah, o meu filho é assim, vai ser assim pro resto da vida. Não vai. Ele está comunicando. Ele está generosamente te dando uma última oportunidade de verdadeiramente relacionar com ele. É uma oportunidade. Acreditem nisso. Esses comportamentos que tanto nos desafiam e remexem com a gente, né? E fazem a gente ficar mais vulnerável, são convites preciosos, generosos desses seres humanos que em breve vão sair das nossas casas. Né? O que vai determinar se eles vão voltar ou não, e voltar, que eu digo, é emocionalmente, não fisicamente, por gratidão, só para poder cumprir papel, né? Que vão voltar emocionalmente, que vão contar com você, que vão estar com você, é o que você está plantando hoje. É o quanto você mostra para ele o seu amor incondicional, a celebração da vida dele. Esses pais que descobrem, por exemplo, se você não aceita a sexualidade do seu filho, se você não aceita a roupa que seu filho usa, se você não aceita quem o seu filho é, se você não aceita a profissão que ele está escolhendo, meu Deus, né? Esse menino está sozinho, está vulnerável. E aí ele acha que o mundo também não vai aceitar ele. Porque ele leva para o mundo a informação que você deu para ele. O primeiro universo da criança, do ser humano é a família. É esse universo que eu levo para diante. Então, se eu não fui amado aqui, se eu não fui respeitado aqui, para mim a vida acabou, né? E por isso que a gente sabe que esses meninos, né, homossexuais, bissexuais, eles suicidam muito mais. Eles se automutilam mais, eles têm mais diagnóstico de ansiedade, mais diagnóstico de depressão, sofrem mais bullying. Não porque eles vão para a escola e acontece isso, porque eles vão para a escola e sempre voltam sozinhos. Eles não têm pais que acolhem, eles não têm pais que estão ali, filho, vem, tá aqui. É o pai do Heartstopper, né? Então eu estou aqui morrendo por dentro, porque eu sei, meu filho é gay e ele sofre preconceito nessa escola. E eu vou levar ele para a festa, ele vai sofrer. Mas ele sabe que eu tô aqui. Eu sou a base segura e sou o porto seguro. E isso anula eu amo ele incondicionalmente, né? Não importa o que os outros falem, eu nunca vou fazer com que ele se sinta da mesma forma em casa. Gente, vocês não sabem a preciosidade disso. Isso é o que o adolescente precisa, a criança precisa, entendeu? Isso que a gente precisa garantir para os nossos filhos. E a dificuldade que a gente tem é porque a gente não se aceita. Essa é a pegadinha, entendeu, gente? Porque a gente é resultado dessa educação tradicional que fez com que a gente também ficasse tentando reprimir as partes que os nossos pais não aceitavam por serem também resultado da educação tradicional. Assim, é uma cadeia, tá? Tipo, ninguém fez por maldade. A boa intenção tá lá. Do tipo, eu uso aquela metáfora da tulipa, da rosa, né? Tipo, a criança nasce já com uma sementinha, já preparada para ser alguma coisa que eu não sei o que é ainda, né? Tipo, mas ela tem um desenho original. Então, vamos supor que ela nasceu para ser tulipa. E eu vou lá e meto na cabeça que não, tulipa não. Ela tem que ser rosa porque só as rosas são felizes. Só as rosas se dão bem na vida. E aí eu fico lá tentando fazer de tudo para ela se tornar uma rosa. E nem percebo a tulipa que ela é, nem enxergo a tulipa. Faço todo o empenho acreditando que o papel que eu tenho que fazer como pai e mãe é garantir que ela se torne essa rosa, porque só as rosas se dão bem. Só que o que acontece? Por que eu faço isso? Porque eu nasci para ser margarida e meus pais fizeram isso comigo, me tornaram uma rosa. E teve um determinado momento que eu esqueci a margarida. Talvez eu nem tenha descoberto que eu era para ser margarida, mas eu me convenci que eu tinha que ser uma rosa e que só as rosas vão se dar bem na vida. E é um discurso mega enganado, né? Porque eu tô com depressão, eu tô explosiva com meu filho, eu tô com, sei lá, tô com vários sintomas, tô toda zoada. Surto a cada 2 minutos, acho que tipo, só as rosas se dão bem, porque na fotografia fica ótimo. Né? Tipo, sai bem lá no Instagram, tá... parece que tá tudo bem, eu tenho um emprego de sucesso, eu tenho de repente uma carreira boa, eu ganho bem, eu tenho vários filhos, eu tenho um marido amoroso, sei lá, de repente eu tenho, não sei se é uma relação boa, mas aparentemente tá tudo ok. Eu não reconheço, eu não faço aquilo que a gente falou, né? De relacionar os meus problemas emocionais, a minha imaturidade emocional, as minhas explosões, os sintomas que eu tenho no corpo, com aquilo que aconteceu comigo lá atrás. Eu não tenho ideia que tem a ver com isso. Eu acho que, tipo, não, apanhei porque, graças a ter apanhado, minha mãe me tratou assim porque eu era terrível, eu merecia e tal. Eu me convenci do que eu recebi, que era importante pra mim, que aquilo que me fortaleceu. Fortaleceu significa que eu estou anestesiada
eu não me abalo com nada, gente. Não me abalo com nada, mas eu tô tomando antidepressivo, entendeu? É muito doido, assim, como a gente não tem ideia da relação que tem com a infância. Ou seja, eu vou reproduzindo. E aí essa criança, adolescente, quer ser uma tulipa, não encontra espaço de aceitação em casa. E o ponto é, enquanto eu não conseguir fazer um trabalho de resgatar a margarida que eu deveria ser, eu vou olhar para essa tulipa em potencial e falar, pelo amor de Deus, eu preciso dar um jeito dela se tornar uma rosa. É esse o ponto, gente, é essa a confusão que causa. A gente fica querendo transformar nossos filhos em rosa, ou o que quer que seja. Alguém falou para mim que tulipa dá muito trabalho, que é caro demais. Pode ser Maria sem vergonha, tá? É só uma metáfora. Maravilhosa essa metáfora, Maíra. Eu vou te falar que quando você começa a falar, eu quero falar tanta coisa também. Você é tão maravilhosa porque você desperta uns insights em mim incríveis. Então, isso nem sempre acontece, viu? Então, eu fico querendo falar... Não vou falar isso porque é sobre adolescente. Eu vou falar... Senão a gente fica aqui 10 horas conversando. Parecida. Ai, meu Deus, eu tô falando aqui. Não posso esquecer. Essa metáfora é maravilhosa sua. Não tinha ouvido ainda, né, da tulipa e da rosa, mas é incrível, porque é isso. E outra coisa, eu vou fazer só esse insightzinho que eu tive, né? Que você veio falar essa coisa da depressão, o parâmetro que a gente tem, o ponto de vista que a gente tem é só esse, né? Então eu nasci para ser margarida e sou rosa. Então o parâmetro que eu tenho, que eu mereci ser toda hora cortada, podada, consertada. E hoje eu acho que eu sou só um cabinho hoje, porque realmente meus pais não aceitaram nem que eu, né? Então, só que esse é o parâmetro que eu tenho e provavelmente a vida que eu tenho hoje, mesmo que eu não tome antidepressivo, mesmo que eu acho que eu não tenho nada, é um parâmetro aquela apagada do sextou, né? Porque só o fim de semana que eu bebo todas ou que eu me anestesio ali nas séries e tudo mais. Eu passo de segunda a sexta trabalhando num trabalho chato, mas eu acho que é isso que eu mereço. Meu marido grita comigo, ele é um passivo-agressivo, que não conversa comigo, que não dialoga, né? A gente só tem uma relação ali mais ou menos ali sexual e olhe lá, porque a gente não tem intimidade, a gente não é parceiro, a gente não gargalha junto. Mas o que isso tá ótimo, minha vida tá ótima, né? Porque é isso que eu tive dos meus pais. Então é a mesma coisa. Então a vida é isso, né? Então meu parâmetro de vida é muito escasso. Olha, e o ponto é, a pergunta que eu faço no final é, você tem que realmente continuar se esforçando para transformar o seu filho numa rosa, que é o teu medo, né? Baseado no teu medo de o que vai acontecer se ele se transformar na tulipa, ou você tem que aproveitar essa oportunidade que ele está te dando de denunciar. Meu amor, você não é uma rosa. Você já reparou? Se você conseguisse resgatar a sua capacidade de ser a Margarida que você nasceu para ser, você não olharia para mim com medo. Você me respeitaria. Eu não vou poder ignorar uma pergunta que veio aqui. Tipo, é errado ensinar que ser gay não combina com ser cristão? Rafaela, eu vou te fazer uma pergunta. Como você se sentiria se você nascesse gay, tulipa, né? E alguém te dissesse que você não pode ser essa pessoa? Não é uma escolha, meu amor. Como assim? E assim, eu questiono muito essa coisa do cristão dizendo isso, né? Então, não isso, né? Então, a gente não vai entrar nesses méritos, a gente Não não vamos entrar vai... nessa parte. Mas essas pessoas têm que começar a se questionar, sabe? Eu indico aqui o filme Orações para Bob. Sim. E o que a igreja tem feito? Cristo não. Cristo não tem isso, mas o que a igreja tem feito com essas crianças e com esses adolescentes? O que a igreja tem dito, né, lá para os fiéis, o que for, e quanto ela tem excluído muito mais do que incluído. Cristo é inclusivo, ele não exclui ninguém, né? Então, acho que é preciso passar por várias indagações e questionamentos que a educação tradicional não nos permite, né? Então, a gente precisa começar a olhar de um outro ponto de vista também, ampliar o ponto de vista, interrogar, tá na Bíblia, mas isso que eu interpretei tá certo? Né? Então, é só para a gente deixar essa questão aqui no ar, assim, né? Isso. Que Cristo é? Qual é o Cristo que você conheceu? Porque o Cristo que a gente conhece aí, que as pessoas, né? O Cristo que eu conheço, ele é inclusivo. Então, um Cristo que as pessoas conhecem aí, que é um Cristo que exclui, que condena, que castiga, esse eu não conheço e não conheci e também ninguém consegue me provar. Sim. E a questão é, de novo, aceitação. Não existe isso. A gente não pode ditar para os nossos filhos, muito menos algo que é da natureza deles. Tipo, o que a gente vai fazer? E as pessoas demonizam
a orientação sexual do outro. E isso, para mim, é uma coisa violenta ao extremo. Você, para existir, exclui a existência do outro. A ciência já mostrou. Nasceram homossexuais, bissexuais, no sentido de que é genético, neurobiológico, tá? Então, a gente precisa entender. Não é fruto de trauma, não é por causa de abuso. A ciência já mostrou. Não é porque foi exposto a muito convívio com pessoas dessa orientação, não é porque brincou com coisas fora, na infância. Beijando, não tem nenhuma influência. Hoje a gente vive, e é o que você fala da Rosa e da Margarida, uma heterossexualidade compulsória. Não existia para nós outra possibilidade, de tanto que o Brasil é líder em consumo de pornografia trans, por homens casados e cristãos. Então a gente precisa pensar sobre isso. O que a gente fez de repressão para que hoje haja um consumo, um líder de consumo em pornografia trans por homens casados e cristãos? Perfeito, Flor. Ó, e aí, só para a gente poder trazer uma questão também que eu acho que é importante. Eu imagino que muitas aqui estão assistindo, muitos estão assistindo e pensando, cara, beleza, eu quero tentar me reaproximar desse adolescente, porque eu percebi que, de fato, talvez o comportamento dele, a resistência dele, a rebeldia dele, a revolta dele, a raiva dele que ele está expressando, esteja me denunciando que eu preciso aprender a, de repente, aceitar que ele seja essa tulipa, que, puxa, ele deve ter sofrido muita coisa, mas eu não sei fazer isso, eu não sei direito como fazer isso. Ou, e aí o que acontece? Lá na mentoria, né, tipo, eu tenho muitas mães que são mães de adolescentes e tal, e elas começam a realmente fazer um esforço para poder baixar essa guarda, para soltar esse controle, para poder deixar mais espaço. Ela fala, poxa, realmente, eu realmente fui muito controladora. Eu preciso soltar, porque ele está incomodado, ela está incomodada. E aí elas começam a viver, começam a patinar, porque a resposta do adolescente, às vezes, é meio que querer saber até onde essa mãe vai. Parece ser, né? Então, muitas vezes acontece o quê, por exemplo? Eu estava com um caso desses que a mãe falava assim, agora minha filha não está mais, praticamente não escova o dente, não lava o cabelo, lava só 2 vezes por semana, ou então, tipo, meteu na cabeça que vai para a escola todos os dias até o final do ano com a mesma roupa, só troca a blusa de baixo, mas o casaco e a calça é sempre a mesma. Mesmo que as amigas meio que desafiem ela, ela falou que não vai mudar, que vai continuar assim. E eu me preocupo, porque, tipo, também acho que ela tem que escovar os dentes, entendeu? Tipo, o quarto dela nunca tá arrumado, eu já parei de falar do quarto, mas ela não escova o dente de jeito nenhum. Tipo, às vezes você fala que é por preguiça, não tá afim e tal, não sei o quê. Mas, assim, eu não sei até que ponto eu posso também soltar, porque eu tenho medo das consequências. Porque vem aquele fantasma, né? Eu trabalhei muito no módulo da Byron Katie com ela, com essa mãe, com outras, né, que tem essas questões, porque a gente precisa entender, assim, o primeiro ponto, assim, que eu acho que é fundamental nessa questão é a gente aceitar e entender que os nossos filhos agem da forma como eles agem porque eles precisam, tipo, não é tipo assim, do tipo, eles estão querendo comunicar alguma coisa. E quando eu fico injuriada, presa na coisa do tipo, ele não deveria fazer isso, ele tem que voltar a escovar o dente, ponto, ele não tinha que criar resistência com isso, eu já não consigo criar nenhum tipo de conexão com esse ser, porque eu não estou olhando para o meu filho entendendo que aquilo é um pedido de ajuda, que aquilo é uma comunicação, eu estou olhando com um julgamento de tipo assim, meu, quando é que você vai fazer aquilo que eu estou esperando, pelo amor de Deus, mínimo, ou para com essa porcaria, pelo amor de Deus, mesmo que internamente, tá, sabe, a minha energia é de que o que eu quero é que ela volte a fazer aquilo, ou faça aquilo que eu quero, e ponto. Tem, sabe, uma energia de tipo, não quero, não aceito que ela faça isso, e a Byron, ela ajuda a gente a entender que é claro que ela está agindo assim. É resposta de algo, é comunicação de algo. Tipo, ela tem motivos para agir assim. Se você entrar na coisa da resistência, a Byron fala uma coisa linda que é assim, a gente não sofre por aquilo que acontece. A gente sofre porque a gente cria resistência àquilo que está acontecendo ou àquilo que o outro está fazendo. Então, se eu olho para minha filha, que se recusa a escovar o dente, pensando ela não deveria se recusar a escovar o dente, eu estou em sofrimento. Se eu olho para minha filha e falo, ela deveria, por exemplo, né, na inversão que ela faz, ela deveria se recusar, porque afinal ela precisa gritar para mim que agora ela está no comando, vamos supor, né? Eu vou criando formas de justificar o comportamento dela para entender a motivação dela. E aí eu já começo a entrar num terreno de, ao invés de pensar, ela não deveria fazer isso, eu penso, minha filha não está escovando o dente. De que forma eu posso interagir com essa informação e ajudar ela a
de repente, conquistar o desejo de querer escovar o dente. Entendeu? É diferente de eu brigar, entendeu? Eu já não estou em sofrimento, eu estou numa posição de ação, já não refém do comportamento dela ou brigando com o comportamento dela. Eu não entro no sofrimento, eu entro na autorresponsabilidade e na ação. É muito mais complexo que isso, mas só para dizer que tipo, eu faço muito isso para poder aliviar, para poder gerar essa primeira abertura de confiar que tipo, ela tem o direito de agir assim, tá? Mas fica esse impasse, porque ainda assim eu vejo que a mãe sofre às vezes, né? Porque não vê resultado, naquele sentido de que, tipo, poxa, mas ela continua sem escovar o dente. Eu até tô entendendo por que ela faz isso, mas ela continua sem escovar o dente e eu continuo desesperada. E enquanto a mãe estiver desesperada e tensa assim, ela não vai conseguir se conectar, né? Porque isso é da história dela. Então, esse excesso de controle sobre tudo, né? E a forma como a gente cuida dos nossos filhos, né? É muito importante. Eu queria trazer uma outra perspectiva. Óbvio que aí há um chamado, óbvio que aí há uma comunicação. Ela está comunicando que eu preciso de uma mãe que vai além da mãe funcional. Eu preciso de uma mãe que se entregue verdadeiramente a mim. Eu estou ali, mãe, aqui, mãe, te dando uma segunda oportunidade de me amar verdadeiramente, de provar que você me ama, apesar da sujeira, apesar do cheiro, apesar do dente, apesar do não arrumar a cama, né? Então eu preciso primeiro uma coisa básica, me conectar com você, mãe, para depois se preocupar com a minha higiene. É tão verdadeiro isso, né? A gente sabe isso, a ciência mostra. Mais importante do que comer é se conectar. Mais importante do que as excreções, né? Do que eu preocupar com as excreções, é me conectar com esse ser. E essa menina, maravilhosamente, generosamente, e mães, o meu convite é para sempre olhar isso. Os nossos filhos são muito generosos, muito amorosos. Ela não vai ficar a vida toda sem tomar banho. Se ela não está tomando banho, está bancando ir para a escola e sofrer bullying, é porque você ainda é a pessoa mais importante da vida dela. É porque ela ainda quer sentir o bem-estar em você. Quando eu não busco bem-estar, autocuidado, escovo o dente, tomo um banho, me sinto gostosa, cheirosa, né, acolhedora comigo mesma, porque eu não tive acolhimento da minha mãe. Então, essa menina está simplesmente dizendo: o bem-estar está em você, mãe. Me dá esse bem-estar primeiro, porque eu não sei o que é bem-estar. Eu não conheço o bem-estar. Então, primeiro quero conhecer o seu colo, o seu corpo, o seu olhar, o seu cheiro, o seu abraço, para depois eu cuidar de mim. Porque o meu universo, mãe, ainda é você. O meu universo ainda é você. Mas essa história que você trouxe para mim antes, né? O quanto a mãe está buscando essa mudança, mas ainda buscando essa mudança, querendo um resultado que atenda às expectativas dela, que não é sobre relacionamento que ela está buscando. É sobre atender expectativas, ao quanto me envergonha minha filha não tomar banho, o quanto me aflige ela não arrumar o quarto, o quanto ela é porca, o quanto essa coisa de não escovar o dente me irrita. Porque uma coisa que eu fiz muito bem na infância dela era escovar o dente dela à força, colocar ela para tomar banho, e agora essa menina, que é maior que eu, fala que não vou tomar banho. Ou quando eu disse: filha, desculpa, eu errei lá atrás, ela diz: então vamos ver mesmo se você está realmente arrependida. Vamos ver se você me ama do jeito que eu sou de verdade, né? Mas o maior dessa história que você me trouxe, Maíra, eu estou buscando primeiro o que é bem-estar. Eu não sei o que é bem-estar. Então, para mim, estar suja, sem dente, com o dente todo sujo, passando a língua no dente, sentindo a sujeira, sentindo o gosto ruim, o corpo todo pregando, coçando, para mim isso não é nada. Isso é o que eu conheci. O que eu conheci é esse desconforto. Então eu quero conhecer esse aconchego, esse colo, esse olhar. E eu quero ver se minha mãe consegue me dar de verdade. Ui. É forte, né? Porque é realmente um convite e é uma ousadia. Mas eu acho que fica bonito nisso, é você ver o quanto ela ainda está E eu insistindo. sempre digo sempre para as mães assim: eu tô no mesmo lugarzinho de vocês, tá? No aprendizado constante com os meus filhos. Eles são as minhas bússolas. Eles são meus grandes chamados para a vida. Então, todas as vezes que eu estou apagada aqui, me anestesiando na tela, me anestesiando na comida, né? Me anestesiando aqui deitada vendo série, eles me convidam para poder viver.
Eles me convidam para uma vida muito mais abundante e plena. E aí, isso que eu quero sempre enxergar, né? Porque eu enxergo, que menina, não sei o quê, que saco isso. Porque a gente está tão vazio, né? E a gente quer o quê? Que a sociedade aprove. Que menina bonitinha, toda arrumadinha, sempre de vestidinho, lacinho de fita, né? Que menininha toda perfumada, que menininho todo assim. Não, gente, não. A gente não precisa se nutrir do olhar alheio. A gente precisa se nutrir da gente mesmo para poder nutrir os nossos filhos. Lindo. Ai, como eu te ouvi, mulher. Ó, eu vou colocar uma pergunta também que colocaram na caixinha, que eu acho que de repente pode ser, de repente, o último tema que a gente pode abordar, para não estender demais. Ó, como que eu posso ajudar o meu filho de 24 anos que ainda rói a unha? Ele já mora sozinho, mas eu percebo que foi fruto da educação tradicional, entendeu? Tipo, tem alguma coisa que eu posso fazer para ajudar ele? E aí eu acho interessante a gente trazer essa questão, porque fica muito. Primeiro, tem muito desse movimento, né, do ainda dá tempo de eu fazer alguma coisa, que aqui na parte da adolescência a gente vai sempre frisar, independente da idade do seu filho, sempre é tempo de você reparar, ir atrás, tentar se reconciliar, fazer tipo, uma conversa para poder mostrar para ele tudo que você percebeu sobre as coisas que aconteceram, que você percebe que não foram boas na relação que você manteve com ele. Não importa a idade dos seus filhos, gente. Não desistam desse caminho por achar que fica esquisito a partir de agora eu engrenar por aí. Pelo contrário. Pensa você hoje, inclusive, recebendo uma chamada da sua mãe, encontrando sua mãe e teu pai, e eles fazendo uma conversa dessas. Se você não ia se sentir bem, né? Realmente visto. E Má, é muito legal isso. Ontem uma seguidora me pediu para fazer um curso para mães de adultos, Olha, né? Realmente, a gente precisa ter uma noção assim. O que acontece? O cérebro tem uma neuroplasticidade. Então, eu posso, na infância, eu vou comparar com uma massinha de modelar. Então, na infância, ela tá bem molinha, né? Nos primeiros 7 anos, bem molinha, eu consigo ali modelar, consertar algumas coisas, mostrar para essa criança, né? Começar ali uma relação de apego seguro, mostrar que eu estou ali por ela, atender necessidades. Aí, essa massinha, ela vai ficando um pouco mais durinha ali, dos 7 ao 14, dos 14 aos 21. Então, ela é moldável, eu ainda posso fazer esse movimento de atender necessidades, de estar ali disponível, de estar disponível emocionalmente. Mas quando esse cérebro vai se amadurecendo, ele ainda tem uma certa maleabilidade, sim, só que ele é mais difícil, porque ali já há uma independência emocional, há uma formação cerebral. Então, tem muitas informações que já estão ali. Esse indivíduo que rói unha, né, o que a gente fala, e a nossa referência é o Rudyard Dalk, eu estava com os livros dele aqui e acho que guardei. A doença como caminho, então ele fala que o roer unhas, eu arranco as minhas garras. Então, roer unha, isso. O roer unha não é ansiedade, gente. É uma raiva que eu não tenho espaço para colocar para fora. Eu aprendi a guardar essa raiva. Então, eu arranco as minhas garras para não machucar você. Né? Então, quanto isso tem representatividade? Mas um menino, né? Um rapaz, um homem de 24 anos, eu tenho muito para oferecer para ele ainda. Disponibilidade amorosa, apoio, estou ali do lado dele, ele está ali roendo muita unha, eu estou ali do lado, abraço, filho, estou aqui, está tudo bem, né? Vamos encontrar um caminho para a nossa raiva, né? Mas ele vai ter que procurar também ressignificar a história dele como adulto, como a gente está fazendo, né? Então, você já deu o primeiro passo, que é o mais difícil, a consciência de que errei. Peça desculpas. Esse rapaz vai falar: que isso, mãe? Você foi maravilhosa. Olha para você ver que já tem um discurso enganado ali implantado, né? Você foi maravilhosa, você deu o que você pôde, você foi incrível. Não, filho, não dei não. Não dei não, e eu sei que eu não dei, e eu estou aqui agora, não me colocando de vítima, mas me colocando como uma pessoa que quer estar disponível para você. Como eu posso te ajudar hoje? Como eu posso facilitar a sua vida hoje? Como eu posso mostrar esse amor? Né? E eu vou poder mostrar esse amor de várias maneiras, né? Ajudando em alguma coisa na casa dele, ajudando em alguma questão com o filho dele, traz seu filho para cá, sai para descansar um pouco, a mamãe cuida do filho para você, como que eu posso te ajudar na questão do serviço? Então, sempre há. Essa disponibilidade amorosa sempre pode existir. E isso vai nutrindo o seu filho. Vai nutrindo o seu filho para que ele não te dê amor em troca,
mas dê amor para os filhos dele. Que você sempre tenha na sua cabeça que o amor que a gente dá para os nossos filhos não é uma moeda de troca. Não pode ser uma moeda de troca. Não é que filho ingrato. Não é. Os filhos nunca são ingratos. Pelo contrário, eles estão exaustos de nos mostrar o tempo todo que a gente pode ser mais, que a gente pode encontrar um caminho melhor, que a gente pode ser pessoas melhores, mães melhores. Gente, que maravilhosa. Amo te ouvir, mulher. Não quero desligar isso aqui nunca. Mas, ó, alguns recados aqui. As pessoas pediram o nome do livro, alguém escreveu aí, obrigada porque tá ajudando, porque eu não tô me atrevendo a escrever com medo do meu aplicativo falhar. Porque tô feliz que hoje tá funcionando a coisa. Mas é A Doença como Linguagem da Alma na Criança, tá? Eu não vou falar o nome dele, porque eu não me atrevo a falar alemão, não. Rutger Dahlke, ele é um médico alemão e eu queria que vocês também pensassem na doença como símbolo. Que a doença como símbolo é mais fácil ainda, porque tem lá o sintoma, a doença e a gente vai ler. Às vezes a gente não entende nada porque a gente não está nessa história no caminho ainda, mas já dá uns flashes bons. Sim, assim, é bom para consulta, assim, para poder pegar cada característica, cada sintoma que você tem, é incrível que ele tem praticamente tudo lá. Aí alguém pediu também, grava um episódio da Tenda Materna, que é o meu podcast, quem não conhece, com a Clarissa de Chiara, sobre adolescência. Aí eu falo, já fiz, com a Ju, né? Vamos gravar. É só você... É que como já são 60, quase 60 episódios, é só você rodar lá, que você encontra o episódio. Teve outro, e quem respondeu foi a Mel Araújo, que também já fez um sobre automutilação. Então, tipo, também tá falando de adolescência. E teve outro com o Hugo também Monteiro, o autor da Geração do Quarto. Então, tem 3 episódios dedicados à adolescência. Faça o favor de correr lá na Tenda Materna, no Spotify, para ouvir. Vou fazer um agora sobre heteronormatividade. Ai, ótimo. Perfeito, adoro. Boa ideia. Precisamos. E aí eu vou começar a dar recados. Quem ainda não se inscreveu na série dos surtos maternos, que começa na terça-feira que vem, é só digitar surtos aqui nos comentários para poder receber o link por privado. Se tiver dificuldade, procura a gente, tá? Mas saibam que vocês vão participar dessa série, que vai ser um monte de aulas que eu vou oferecer para vocês gratuitas, para poder falar sobre a criança interior, sobre a criação consciente, como que a gente faz para conseguir esse vínculo amoroso e seguro com os filhos, entendeu? Para conseguir essa conexão, para garantir que eles possam ter espaço para ser a tulipa que eles vieram a ser, para que a gente não fique forçando eles a ser rosa, entendeu? Quando, na verdade, a gente deveria voltar a ser margarida e deixar de ser rosa. Ou seja, entender o convite que eles fazem, a generosidade deles esse tempo todo, quando eles estão aí, às vezes com esse comportamento desafiador pra gente, mas que são denúncias, são tipo eles gritando, para de me tratar dessa forma. Eu quero ser respeitado, eu quero ser aceito, eu quero ser visto, eu quero ser amado incondicionalmente, aceito por quem eu sou, sem essas preocupações aí que você tem que são externas, que são só te desviando do teu ser. Se você tivesse alinhada com o teu ser, você estaria de boa comigo. Você estaria confiando em mim. Tá? É esse o convite, resumidamente, em uma frase. Tá? Então, assim... Nada mais são do que a gente. Né? Exato. A nossa intenção, só a nossa intenção. Se a gente não aceita os nossos filhos, é porque a gente não aceita a gente. Exatamente. É um espelhinho ali que deixa bem claro como que eu tô comigo mesma. Se eu tô aí com dificuldade, é porque algo comigo não tá legal. Então, esse é o ponto. E aí, essa série, o que ela é? Ela é uma degustação da minha mentoria. Minha mentoria, eu tenho uma mentoria para mães, né, que já passaram por ela mais de 540 mães em 28 países. Ela é online, né, ela dura 10 semanas. E ela é um processo onde eu vou te ensinar a aplicar essa criação consciente, né, essa educação positiva e tal, mas através de um processo de reconexão com a sua criança interior. Entendeu? Tipo, é um convite para você olhar para você, é entender que não existe caminho para educação que não seja autoeducação. A gente vai ter que olhar primeiro pra gente, tá? Então, dentro da série dos surtos maternos, você vai ter uma noção de coisas que eu vou apresentar dentro da mentoria para sentir se você quer participar ou não da turma que eu vou abrir agora em maio, que vai ter 60 vagas, já tem mais de 10 preenchidas, porque eu fiz uma pré-inscrição. Então, eu tô com 50 vagas, mas um pouco menos de 50 vagas disponíveis para essas turmas. Se você tiver interesse, entra nessa série para poder acompanhar e depois decidir por isso ou não. Tá? Essa live sim vai ficar gravada, ela vai para o YouTube. Se você está no YouTube, não adianta digitar surtos, tem que olhar o link que está na descrição do vídeo, tá? Para poder clicar e entrar na inscrição da série. Tá? E fora isso, quero muito agradecer a presença dessa mulher maravilhosa e de vocês todos que estão aqui presentes, lindos, incríveis que estão aqui, com certeza comprometidas com isso, de tentar ser essa mãe e esse pai que seus filhos necessitam, ou esse educador também, porque tem educadores que acabam me seguindo, que querem entender. E sei que tem uma galerinha lá
do TikTok, que são mais jovens, que começaram a me seguir aqui, e eu honro muito a presença de vocês, adoro quando vocês interagem, quando vocês me dão referência para poder confirmar aquilo que a gente está falando, né? Não ficar só na gente falando e vocês podem falar, é isso mesmo que acontece. É dessa forma que eu me sinto. Então, assim, muito obrigado também por vocês reconhecerem isso, se identificarem e darem mais força para que o meu conteúdo alcance mais pessoas, porque assim a gente garante que esses adolescentes tenham voz e vez e sejam também compreendidos, sentidos e respeitados, amados, aceitos, enfim, tudo isso que a gente quer conquistar, né, Flor? Obrigada. Quer falar alguma coisa? Quer falar como que faz para te seguir? Não, eu quero só deixar um recado. É a segunda oportunidade, gente, e a última de se relacionar, né? E é isso que a Má falou. Não tem como você buscar educar seu filho para conquistar A ou B se você não se autoeducou. O caminho precisa começar pela autoeducação. Não queiram aplicar ferramentas, não queiram fazer isso ou aquilo para ter um filho ideal, né? O filho bonzinho, o filho certinho. Comecem por esse caminho da autoeducação, porque aí é menos perda de tempo. Senão eu fico esbarrando em um monte de questões e eu nunca estou sendo verdadeira, né? Porque eu preciso buscar quem eu sou para poder estar ali com meu filho. Se eu estou no meu modo luta e fuga, eu não me conecto a ninguém. Então aproveitem essa última chance que a vida nos dá de verdadeiramente conectar com os nossos filhos. Isso. Obrigada, Flor. Obrigada. Beijo, Gente, é isso. Bom dia para vocês. A gente vai se falando. Beijo, Tchau. gente.